Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos em mais uma live bíblica dominical, onde o Senhor conduzirá o nosso coração para o alvo, que é conhecer mais a sua palavra, que é meditar nos seus estatutos e ministrar palavra de vida para que o nosso coração esteja no centro da vontade do Senhor. Nessa manhã falaremos de um tema bastante oportuno, que são as evidências de uma conversão verdadeira, focando em Cristo, tendo na nossa mente que Cristo ele é a resposta, Cristo ele é a essência de alguém perfeito. Se quisermos conhecer uma versão melhor de cada um de nós, precisamos olhar para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais voltados para Cristo Jesus, porque de fato Ele é o nosso espelho, poderíamos dizer, é o nosso exemplo, é a nossa motivação. Cristo é aquele que nos incentiva a vivermos uma vida correta. Ele provou que passou por tudo aquilo que nós passamos, então nós podemos passar. Ele mesmo disse na sua palavra, que disse, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci, então vocês também vencerão. Então nós vamos estudar esse tema, o tema que nos retrata a verdadeira conversão. E nós estamos aqui estudando nessa manhã uma palavra que se encontra em Colossenses, capítulo 3. Leremos Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 1. Colossenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e em meio a uma pressão grande de pessoas daquela época que eram esotéricos, chamados gnósticos. E os gnósticos pressionavam a igreja para viver no sobrenatural, além do natural, através da magia, através do conhecimento oculto, através de algumas práticas que não glorificavam a Deus. Então foram vivendo ou foram sendo ministrados sobre a igreja algumas mentiras, algumas heresias. E algumas dessas heresias estavam crescendo no meio do povo de Deus. Então Paulo escreve essa carta endereçada aos irmãos de Colossos. E Paulo ele reanima os irmãos a continuarem firmes no propósito pelo qual Deus os chamou, firmes na palavra. E Paulo começa a descrever aquele povo, quais são as características de quem realmente está no centro da vontade de Deus, quais são as características de quem realmente foi transformado. E Paulo começa a descrever de uma forma bastante profunda e com bastante propriedade acerca desse novo nascimento. O Evangelho é recheado de informações onde nos afirma que nos é necessário nascer de novo. É preciso que cada um de nós venhamos nascer de novo, sermos nova criatura. Ezequiel havia profetizado que o Senhor nos daria um novo coração. Jeremias, ele fala no capítulo 30 ou capítulo 31, mais ou menos, ele vai dizer que o Senhor escreveria as suas leis no nosso coração para não pecarmos contra ele. Fala um pouco de Salmo, 119, bastante conhecido, e tesourei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente vai verificando na palavra de Deus que existem várias evidências de que a pessoa precisa nascer de novo. Aquele jovem, quando se encontra com Jesus Cristo fala, olha, vos é necessário nascer de novo. Aquele mestre falou assim, mas Senhor, como eu poderei voltar ao ventre da minha mãe? Então, vamos olhar para Cristo Jesus, vamos olhar para essa carta, para esse capítulo 3, primeiros versículos aí até o 11, e entenderemos quais eram os aspectos que o apóstolo Paulo descreve, que reflete a uma verdadeira conversão, a alguém que foi transformado em Cristo Jesus e que vive essa novidade do Evangelho, que está firmado no Senhor, que está focado no Senhor, que
foi transformado de dentro para fora. Vamos à frente, vamos para o nosso texto bíblico. Capítulo 3 de Colossenses, nós leremos a princípio apenas o versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestaremos com Ele em glória. Amém. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeiro princípio de quem realmente é convertido é buscar as coisas de cima. Mas antes de entrarmos nos tópicos da lição, eu convido você a estar orando comigo neste momento. Vamos orar, queridos? Poderoso e eterno Deus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua poderosa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua mão que está estendida sobre as nossas cabeças e sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós queremos sim ser transformados de dentro para fora. Queremos, ó Pai, abrir mão de todo o nosso velho homem, para que se manifeste, ó Pai, a Tua glória, a Tua graça, a Tua presença sobre as nossas vidas. Queremos nos vestir com um novo caráter, queremos nos vestir com um novo homem, queremos ser essa nova criatura que o Senhor, ó Pai, determinou desde o princípio. Eu sei que quando Tu nos olha, ó Pai, Tu enxerga já um ser transformado. Tu já consegue enxergar, ó Pai, um ser glorioso. E nós queremos caminhar, ó Pai, trilhar para essa perspectiva de nós mesmos. Queremos encontrar a nossa melhor versão de nós na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que o nome já diz que é o Emanuel, Deus conosco, a pessoa a ser imitada. Tu, ó Pai, assumiu forma humana de homem, para que olhássemos para o Senhor e víssemos uma referência no Senhor de como deveríamos caminhar, de como deveríamos andar. Nos ensina a viver os Teus estatutos. Ministra a Tua palavra no nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos, amados, estudar essa palavra. E eu gostaria de pedir uma coisa a você, já que hoje nós estamos em Escola Bíblica Dominical. Tem uma setinha para a direita com o nome compartilhar. Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra. Nós estamos falando para a igreja, mas é uma palavra que vai falar muito ao coração de quem está indeciso para qual caminho tomar ou o que precisa ser removido do seu coração. Então, se você puder clicar na setinha aí para a direita e compartilhar esse estudo, todos os seus contatos poderão ter acesso a essa informação da palavra de Deus. E de repente a palavra que é viva e eficaz vai penetrar no coração daquele que está precisando ouvir a voz de Deus nessa manhã, tá bom? Então compartilhe esse estudo bíblico para que mais pessoas tenham acesso à poderosa palavra de Deus. Então vamos estudar. Desejamos as coisas do céu do que da terra. Esse é um ponto importante para quem realmente é convertido. E eu separei aqui 2 pontos que torna perceptível a nossa conversão em Cristo Jesus. 2 pontos importantes. Primeiro, a nossa identificação com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo Jesus. A nossa identidade está em Cristo. O velho homem não nos representa mais. Nós somos aquele que é parecido com Cristo, por isso que o nosso nome, nós somos denominados na terra como cristãos, porque nós somos imitadores de Cristo Jesus. Amém. Eu vou aumentar um pouco aqui o áudio do microfone, Manu.
Aleluia. Eu vou ver se melhora aqui, me aproximar mais do microfone. Então, 2 pontos importantes são perceptíveis para a conversão. Primeiro ponto é a nossa identificação com Cristo. E segundo ponto é a nossa aspiração a Cristo Jesus. Então, nós nos identificamos em Cristo Jesus, está a nossa identidade, o nosso aspecto, a nossa forma de viver, e nós aspiramos por esse Jesus Cristo. Nós queremos ser como Ele, queremos chegar à estatura dele, queremos ter o corpo glorioso dele, queremos andar como ele andou, falar como ele falou, interpretar como ele interpretava, ter a noção espiritual conforme ele tinha. Então, queremos sim ter a nossa aspiração na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos lá. Pela nossa identificação com Cristo, eu defini aqui alguns pontos importantes para essa lição nessa manhã. Primeiro ponto, nós morremos com Cristo. A vida que vivemos, não mais vivemos, mas vivemos na vida do Filho de Deus. Nós morremos, o nosso foco está no céu de glória. Não vivemos mais conforme o curso deste mundo. Este mundo está morto para nós que estamos em Cristo Jesus, porque nós morremos com Cristo. E aí a gente percebe que o efeito da morte de Cristo na cruz tem um efeito de substituição. Era para mim, era para você ter morrido na cruz do Calvário, mas quem morreu foi Cristo Jesus. Então ele substituiu a dívida que era minha, a dívida que era sua, a morte que era certa, como diz Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Cristo Jesus morreu a nossa morte. Ele nos substituiu. Estávamos fadados a morrer. Estávamos fadados a ser entregue ao matadouro. Mas Cristo Jesus, ele foi o sacrifício perfeito que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Estamos mais perto dos malfeitores do que nós pensamos. Eu quero falar aqui de malfeitores daqueles 2 homens que estavam na cruz do Calvário, um à direita e outro à esquerda. Nós estamos bem próximo daqueles malfeitores, porque nós não estamos nem da direita nem na esquerda, ali entre aquelas cruzes que estavam ali no Gólgota, entre Jesus Cristo ao ser crucificado. Paulo fala na sua palavra que nós fomos crucificados com Cristo Jesus. Nós estamos na mesma cruz. Nós estamos no centro, juntamente com Cristo Jesus. Então, a nossa identificação está em Cristo, porque quando Cristo morreu, nós também morremos. Quando Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com Cristo Jesus. Ele morreu e nós fomos mortos também, juntamente com ele, na cruz do Calvário. Cristo quebrou o poder do pecado. Isso é importante, perdão, porque Deus, ele não só pagou a nossa dívida, Cristo não somente pagou todos os nossos débitos espirituais e físicos, mas ele também quebrou todo o poder do pecado que havia sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Cristo quebrou, esmagou, esmiuçou, destruiu todo o poder do pecado que estava sobre nós. Tornou nulo a acusação que nos fadava à morte. Então ele desliga, através da cruz do Calvário, todo o nosso interesse por este mundo, toda a nossa vaidade para vivermos essa vida que não agrada a Deus. Por isso que a nossa identificação está em Cristo Jesus
e o nosso foco está voltado para as coisas do alto, porque nós fomos desligados na cruz do Calvário, na morte vicária de Cristo Jesus. Nós fomos desligados de todo o interesse mundano e nas coisas que o homem que tem o seu coração nas coisas terrenas praticam. Nós não mais nos identificamos com as coisas deste mundo, não nos atraem, não enche o nosso coração. Só tem um desejo no nosso coração: as coisas celestiais, as coisas que está separado para cada um de nós no céu de glória. São essas coisas que preenchem o nosso coração, que chamam a nossa atenção para vivermos o sobrenatural de Deus. E ainda sobre a identificação, há um ponto muito importante, porque nós não estamos só identificados com Cristo quanto à sua morte. O nosso viver também está linkado ao viver de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. A vida que vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa identidade em Cristo Jesus também demonstra a nossa maneira de viver. Não vivemos mais conforme o curso deste mundo, mas nós vivemos a novidade de vida que o Evangelho reserva na pessoa de Cristo Jesus para a sua igreja. Nós vivemos em Cristo. Eu canso de falar na igreja que o mundo está em crise com essa pandemia, mas nós, que somos o povo chamado por Cristo Jesus, nós estamos vivendo em Cristo, não em crise, mas nós vivemos em Cristo Jesus. E aí, eu guardei aqui Filipenses capítulo 1, versículo 21, que Paulo fala, para mim, o viver é Cristo. Para mim, viver de verdade é estar no centro da vontade de Deus. Para mim, vida é estar fazendo aquilo pelo qual o meu mestre me chamou. Vida de verdade é Cristo. E a gente vê hoje tantas pessoas dizendo que tal coisa é a minha vida, o trabalho é a minha vida, como o músico, não é? A música é a sua vida. Se perguntar para um músico secular, aquele que vive da música, ele vai dizer, não, a música para mim é tudo, a música para mim é a minha vida. Se perguntarmos a um atleta, ele vai dizer que o esporte para ele é a sua vida. Se perguntarmos para alguém que só vive para trabalhar, quantas pessoas nós conhecemos? Que ele vai dizer, não, assim, o trabalho é a minha vida, isso é a empresa, é a minha vida, e eles mergulham, a política é a minha vida, e pessoas mergulham nessa vida para tentar experimentar uma experiência nova, para tentar se identificar com algo que faz. Mas para nós que somos cristãos, o viver é Cristo Jesus. Podemos ser musicistas, sim, mas Cristo continua sendo a nossa vida. Podemos ser atleta, com certeza, mas Cristo continua sendo a vida, pulsando dentro de nós. Podemos ter uma rotina de trabalho estressante, pesada, podemos, com certeza. Porém, Cristo continua sendo a vida que brota dentro do nosso coração. O nosso foco de vida continua sendo viver a proposta de vida que foi definida pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós vivemos Cristo Jesus, morremos com Cristo, mas nós também vivemos em Cristo, ou vivemos na pessoa de Cristo Jesus. O terceiro ponto sobre essa identificação é que nós estamos escondidos em Cristo, ou escondidos com Cristo. E aí é importante saber que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser rico em sabedoria? Você quer ser rico em conhecimento? Você quer crescer, como nós dizemos, na graça e no conhecimento de Deus?
Você precisa olhar para Emanuel. Você precisa olhar para Jesus, porque Ele é Deus conosco. E em Cristo Jesus está presente toda a sabedoria e todo o conhecimento. Os grandes tesouros da vida estão escondidos na pessoa de Cristo Jesus, e nós estamos escondidos com Cristo também, detentor de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Por que Paulo escreve isso aos irmãos de Colossos? Porque existiam livros de sabedoria oculta que eram ali disseminados pelo grupo chamado gnósticos, e ele tinham livros escondidos e que despertava a curiosidade dos irmãos e falava assim: olha, esses livros só serão expostos para quem iniciar um estudo conosco ou começar a estudar a sabedoria oculta, e disseminava essas informações. Então o apóstolo Paulo falou assim: olha, não são nesses livros que contém a sabedoria, não são nesses livros ocultos onde eles reservam somente para aqueles que concordam com seus termos. Não. O tesouro da sabedoria e do conhecimento está na pessoa de Cristo Jesus. Vamos nos fazer propostas, mas nós entendemos que todo conhecimento e toda sabedoria está escondido em Cristo Jesus. Paulo afirma categoricamente que Cristo, ele é o tesouro precioso. Existem canções que nós cantamos: eu achei a pérola de grande valor, eu encontrei o tesouro valioso, eu achei Jesus Cristo de Nazaré, porque o Evangelho, ele não é uma escritura apenas, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E canções são cantadas no mundo inteiro, ano após ano, geração após geração, e uma geração conta a outra geração o quanto é precioso conhecer a Cristo Jesus. Nele temos a segurança e a satisfação plena, completa, soberana. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Nossa pátria não é esta terra, a nossa pátria é o céu de glória. Nós fomos formados para louvor e honra do nome de Cristo Jesus. E a nossa pátria está em Cristo Jesus. O nosso olhar está voltado para o céu de glória, e nós buscamos as coisas do alto, porque nós entendemos que Cristo é a nossa identidade de vida. Então, nós estamos glorificados com Cristo. É isso que o versículo 4 dessa palavra de Paulo a Colossenses nos informa na palavra de Deus. Nós estamos glorificados com Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 30 também confirma a mesma coisa. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos a coroa da glória de Cristo Jesus. Aqueles que o Senhor Jesus glorificou, justificou, a esse também glorificou. É o que diz a palavra de Deus. E aí a gente começa a entender o propósito da santificação, porque a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui agora. Ou seja, nós estamos aprendendo, nós estamos avançando para o alvo, nós estamos caminhando para um jeito que Cristo determina na sua palavra que vivamos. Então, a santificação é um processo contínuo, é um avanço para que possamos viver a imagem conforme a proposta que da Trindade no momento da criação. Cristo nos formou para a sua glória, e a santificação é uma caminhada progressiva para vivermos nessa conforme a imagem que Cristo nos criou. O que é a glória? A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo, lá e então.
A glória é quando Cristo, ele exerce de maneira perfeita. A glória já foi feita. A glória vem do próprio Cristo. A santificação cabe a nós nos esforçarmos para progressivamente caminhar para sermos iguais a Cristo Jesus. Porém, a glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo, porque quando Cristo te olha, ele te enxerga um ser glorioso, conforme ele te criou para ser. Ele não consegue te enxergar mais essa criatura distorcida, deturbada, não é? Deformada. Cristo não te enxerga dessa maneira. Deus, já com o seu olhar compenetrante, quando ele olha para você cheio de glória, conquistada pela pessoa de Cristo Jesus, ele vê você um ser glorioso. Glória a Deus, que coisa boa. A glória é a santificação completada. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Deus continuará fazendo uma obra excelente na sua vida. Por isso que a nossa identidade está na pessoa de Cristo. Aquele que começou a fazer a boa obra, ele vai completar a boa obra na sua vida. E o segundo ponto dessa parte da palavra é que Cristo é a nossa aspiração. Ou seja, eu aspiro ser como Cristo. Eu quero chegar à estatura de Cristo Jesus. E aí é que nós vamos entender que aqueles que são convertidos em Cristo Jesus buscam mais a glória de Cristo do que a glória do mundo. Aqueles que são convertidos não caminham para a sua própria glória. Não sou eu que apareço. Não sou eu que vou ficar ali no lugar mais visível. Não sou eu que quero receber os méritos por quaisquer coisas que venham acontecer ou que venham ser feitas pela minha vida. Mas eu, como convertido, eu vou convergir para Cristo toda a glória. Então, a glória deste mundo não me enche os olhos. Eu sou convertido, eu sou transformado, eu sou moldado, eu sou uma nova criatura que busco satisfazer a glória de Cristo Jesus. Então, esse é o propósito de quem é convertido. Aponta para Jesus, você aponta para Ele. Então, o que é que você busca? É isso que o apóstolo escreve ali nos primeiros 4 versículos. Ele busca as coisas do alto. A gente vê a expressão buscar. E no verbo em que foi escrito, nos demonstra que é uma atividade contínua e habitual. As pessoas que aspiram Cristo buscam as coisas do alto, uma atividade constante, contínua. E como é abençoador essa mensagem de alguém que realmente é convertido e que buscam as coisas do alto, essas coisas mundanas, aonde o homem quer estar num patamar mais elevado, caem por terra totalmente. Porque o convertido aspira Cristo Jesus. Ele cheira, ele vive. O que move o seu coração é Cristo. O seu olhar está para Cristo. A sua vida inteira é dele. Ele é o dono, ele é o Senhor. Ele é aquele que coordena, que comanda, que dirige os passos, que promove o crescimento. É Cristo. Então nós buscamos as coisas do alto e não de baixo. E aí nos leva para essa palavra do livro de Mateus, dos evangelhos sinóticos, dos 3 aí, livros do Novo Testamento, que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O interessante é que as outras coisas são acréscimos, são secundárias, não são primárias. Coisas primárias são as coisas do reino. As coisas secundárias são as coisas deste mundo, desta vida, deste tempo. Nós vivemos conforme as coisas primárias. E o que é primazia para as nossas vidas? O reino de Deus, a justiça de Deus. É isso. O convertido, isso é algo interessante. Mas o convertido, ele tem saudade do céu.
saudades. O seu coração, ele se derrama de saudade das coisas celestiais. Mas pastor, ninguém ainda viu o céu, mas já consegue experimentar um pouco daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós já temos uma pequena noção, nós já tivemos uma pequena experiência com as coisas celestiais, e como cidadão do céu que nós somos, nós já sentimos saudades. Nós não sabemos explicar como é que isso acontece, mas nós temos saudade das coisas celestiais. Por quê? O céu, ele é o seu lar. O céu, ele é a sua recompensa. O céu, ele é o seu prazer. O céu, ele é a sua origem. Ele é o seu destino. Você vislumbra no céu tudo isso, o seu lar, a sua recompensa, o seu prazer, a sua origem, o seu destino. Nós vivemos para morar no céu de glória. Oh, aleluia. Deus te abençoe, Rafa. Amém. Glória a Deus. Uma pequena homenagem da igreja para você. Amém. Como dia especial pela trajetória agora que você tem como pastor, como liderança, agora lá na frente da 20 de outubro. Obrigado. Eu como membro, como ovelha e principalmente como amigo, desejo a você toda a sorte de bênção nessa caminhada. Obrigado. Você é meu amigo, mais do que eu ainda estou tentando me acostumar pelo fato de pastor, pelo fato de eu conhecer você, você já conhecer minha família, é uma honra ter você como amigo, como pastor, e essa é uma pequena homenagem que a igreja está fazendo para você. Valeu. Valeu, Rafa. Obrigado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, valeu. Amém. Então, Cristo é a nossa aspiração. E o céu é o nosso lar, a nossa recompensa, o nosso prazer, a nossa origem e o nosso destino. Então, almeje o céu. Por isso que nós buscamos as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra. Cristo é a nossa aspiração, por quê? Os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Esse é o propósito. Nós não estamos mais tão interessados nas coisas terrenas, mas nós estamos focados nas coisas do alto. Os nossos pés estão na terra, mas as nossas mentes estão voltadas para Cristo Jesus. Os nossos pés estão aqui agora, mas o nosso coração e o nosso pensamento está nas coisas celestiais. Alguns cristãos estão encantados com os paraísos deste mundo, não tem muita gente? E que até distorce o evangelho, achando que o seu foco está em ser bem-sucedido na terra. Você vai ser abençoado onde quer que você for. Você vai ser abençoado onde quer que você coloque as suas mãos. Você vai ser abençoado aonde quer que você se empenhe a trabalhar. Mas não se encante com os paraísos que este mundo te oferece, com os banquetes que este mundo te oferece, porque você é um cidadão do céu. Os seus pés estão na terra, mas a sua mente, o seu coração, o seu pensamento está no céu de glória. Pessoas estão agarradas às coisas dessa terra, juntando tesouros aqui, e fazem tudo para defender a sua fortuna, defender o seu tesouro, passam por cima de pessoas, fazem todo tipo de coisas que vão de encontro à palavra de Deus, porque estão agarradas na proposta terrena, querem ser abençoadas no aqui e no agora, se esquece das coisas celestiais. Eu tenho certeza que você, como um convertido em Cristo Jesus, almeja, aspira às coisas do céu, porque tudo na terra passa, tudo na terra pode ser tomado de você,
mas as riquezas do céu jamais poderão ser tomadas. E eu lembro de vários que já morreram por amor ao Evangelho, e todas aquelas pessoas que morreram por amor ao Evangelho se entregaram, e porque os seus olhares, os seus olhos, o seu coração estavam voltados para as coisas do céu e não se importavam com o que poderia acontecer com a sua vida, eles só queriam viver as coisas celestiais. Então, baseado nessa palavra, eu lembrei logo do batismo, onde nós mortificamos a nossa natureza terrena. Quando nós descemos como um vaso velho quebrado. E quando nós subimos como um vaso novo, renovado, restaurado pela glória de Deus. Então, o novo nascimento, ele se reflete no momento do batismo. É muito claro o batismo. Nós descemos como um vaso velho e subimos como um vaso totalmente novo. Versículos 5 ao 9 de capítulo 3 de Colossenses fala o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da milícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, desfaça desse velho jeito de viver. Entenda que você morreu com Cristo Jesus. E aí eu botei uma expressão aqui que eu acho interessante, que no sentido espiritual, nós devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Romanos 6,11 fala o seguinte: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado. Mateus 5,29, numa palavra bastante conhecida, o Senhor também fala o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É importante que você lance fora aquilo que te prejudica. O Jesus era muito prático com isso. Ele afirma na sua palavra que, olha, se o teu pé, se a tua mão, se o teu olho, ele não usa essa expressão, parte, membro do corpo humano. Então, vamos entender. O mal não vem do teu olho, o mal não vem do teu pé, o mal não vem da tua mão, mas o mal vem do seu coração. Jesus Cristo não estava falando, arranca os teus olhos, fure, fique cego. Não é isso que Cristo estava querendo dizer com aquela palavra. Mas Jesus Cristo estava dizendo que o velho homem precisa ser destruído. O velho homem precisa ser aniquilado. E nós precisamos estar mortos para este mundo. Precisamos estar mortos para esse século e para o Deus desse século. Nós agora vivemos em Cristo Jesus. Devemos saber para quais coisas nós estamos mortos. Irmãos, é muito importante. Paulo fala dos pecados morais, ele fala da prostituição, do adultério, da impureza, da lascívia e de todos os demais ligados pecados sexuais. E vamos lá, prostituição refere-se à imoralidade sexual e geral, todo aquilo que está ligado ao sexo. A impureza fala de sujeira, de putrefação, de luxúria, de uma vida libertina, sem freio, sem controle de nada. Você vive deixando a vida te levar conforme o curso deste mundo. As paixões lascivas, ou seja, o desejo irrestrito, o impulso, uma força que você não consegue dominar. Você só consegue parar depois que satisfaz aquele desejo, essa paixão lascívia. É isso que o apóstolo Paulo fala. E dos pecados sociais, que são desejos malignos,
avareza e desejar o mal aos outros, tirar uma vantagem egoísta, desejo de ter mais e muito mais e nunca parar de ter. Você conhece alguém assim? E eu vou dizer, amado, o desejo do dinheiro não é pecado, mas quando você deseja aquilo que você não pode ter, se torna um câncer terrível na sua alma. Então, o desejo pelo dinheiro, quando você não pode ter pelos meios lícitos, vai incitar você ao roubo. O desejo pelo poder, quando você não consegue obter pelos meios legais, você se torna um tirano, se transforma em tirania, sai destruindo pessoas. O desejo sexual, quando você o tem distante dos propósitos de Deus, isso vai gerar em você impureza e, através disso, prostituição, adultérios, pensamentos maldosos, desejos carnais e práticas que não glorificam a Deus e que não são práticas de alguém que é nova criatura. Então, Paulo fala assim, olha, eu vou descrever para vocês quais são os pecados que vocês devem estar mortos, você deve ter ciência do que você precisa se afastar, você deve ter consciência daquilo que prejudica a sua alma, então se afaste dessas coisas. Você agora é cidadão do céu, você agora é transformado, você agora vive como nova criatura. Então ele fala assim, ó, despojar-nos das mortalhas da velha vida. Tire as roupas do velho homem, da velha vida. Então ele fala também dos pecados ligados ao temperamento. E aí a gente chega em muita gente, porque o temperamento tem sido um calo para o crescimento espiritual de muitos cristãos. Não é? Não tem gente que fala assim, eu nasci assim, sou desse jeito mesmo, eu sou assim. Não, a sua referência é Cristo, a sua identidade é Cristo. A sua busca deve ser em ser alguém parecido com Cristo. E aí, eu coloquei alguns pecados que são ligados ao temperamento. Primeira coisa, a ira. Pessoas que são explosivas como fogo de palha e só pensa depois que fez. Deus, Ele precisa agir na sua vida com aspecto transformador. Então a ira não pode te dominar jamais. Existe outro pecado do temperamento chamado a indignação. Não é? Aquele ardor constante, aquele fogo que não cessa e se recusa a se pacificar. A ira a indignação é a ira invertida. A ira vem e logo passa, mas a indignação vai moendo o homem por dentro e vai fazendo com que você tenha antipatia por aquela pessoa e você vai sendo consumido pelo aquele fogo e você vai premeditando algumas coisas, alguns males e você vai e executa contra aquela pessoa, porque a indignação, ele é um fogo baixo, queimando contra os propósitos de Deus. Então existem alguns pecados ligados ao temperamento. E terceiro, o pecado da maldade. É um pecado de depravação mental, capaz de se alegrar com o mal do seu próximo e se entristecer com o sucesso do seu próximo. Irmãos, isso é muito inerente do ser humano. É normal, entre aspas, você conhecer pessoas que estão lá batendo palma, se alegrando com a desgraça do irmão, se entristecendo porque o irmão se deu bem. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é coisa do velho homem. Não compete aquele que está em Cristo viver dessa maneira. Lance fora todo mal. O mal não pertence ao cristão, porque Cristo é tudo de bom. O mal é derivado do maligno, não de Cristo Jesus. Então, lance fora todo mal, toda depravação, toda a coisa que entra e enraiza no coração e fala assim, não, olha, o sucesso dele não me faz bem se você está em Cristo Jesus. O sucesso do seu irmão é uma bênção. Como é bom ver alguém se dar bem. Se alegre, festeje com a vitória do seu irmão. Ele, assim como você, é digno da misericórdia, do amor, do favor de Cristo Jesus, e ele também foi alcançado pela graça de Deus. Temperamento
não controlados pelo Espírito Santo de Deus. Esses três aí, ó, a ira, a indignação e a maldade. Se afaste dos três. Nenhum deles glorificam ao Senhor Jesus. E tem também os pecados ligados à língua, que são a maledicência. Fala mal dos outros não é de Cristo. Falar mal das pessoas não é uma prática cristã. E Deus abomina tais práticas. Linguagem obscena, ou seja, uma linguagem abusiva, grosseira, boca suja, palavra torpe, comunicação vulgar. Isso não compete mais, é coisa da velha criatura. Agora nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você vive em novidade de vida, porque a vida que vive agora, vive na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. A mentira. Mentira é o mesmo que falsear a verdade. É mesmo que se alinhar a Satanás, que é o pai da mentira. E a gente vê isso em Provérbios, capítulo 6, dizendo assim que Deus abomina aquele que espalha contenda entre os irmãos. Daquele que por mentiras estimulam a desunião entre famílias, entre pessoas ou no reino de Deus. Que você possa abrir mão de todos esses pecados ligados à língua. E aí ele fala o seguinte: quando nos vestimos de Cristo, ou seja, ele está falando do texto que nós iremos ler. Olha, ele fala o seguinte: quando nós nos vestimos de Cristo, nós temos um novo coração. Quando nós nos vestimos de Cristo, nós vivemos na nova família. Agora eu tenho uma família, que é a família do povo de Deus. Quando eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida. A vida velha não mais existe, mas eu vivo na nova expectativa de Deus. Eu vivo na nova pátria, que é o céu. E eu tenho uma nova aliança com o meu Deus. Aleluia. João 3, do versículo 3 ao 5, é o texto que eu falei. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ter um novo coração, a nova família, a nova vida, a nova pátria que é o céu e a nova aliança no sangue de Cristo Jesus, para experimentar essa nova veste. E essa veste não é um revestimento, você não veste. Revestimento do Espírito é uma coisa e vestir Cristo é outra coisa. Porque não é uma veste que está sobre a outra. Quando você aceita Jesus, você veste Cristo. Ou seja, você está puro e você se cobre com Cristo Jesus. Revestimento é algo sobre o outro, mas vestir, se você tirar a roupagem de Cristo, não sobra nada. Mas se vestir de Cristo é estar totalmente vestido na pessoa de Cristo Jesus. E aí, sem muros de separação, porque quem está em Cristo não olha para o outro com julgamentos. Então não existe muros mais entre nós. As barreiras raciais já foram embora. Eu achei interessante o que um certo pastor norte-americano ministrou essa semana. E eu não lembro o nome dele, mas ele dizia o seguinte: não existe raças ou distinção de raças entre nós. Nós somos um em Adão. A Bíblia nunca apoiou ou sustentou essa mentira de que existem raças distintas no mundo. Nós somos lá criados com Deus no Éden, juntamente com Adão. Então Adão é o pai de todos. E em Adão nós passamos a existir. Essa questão de cor branca e cor preta, ela é definida pela melanina,
que você vai ter a mais ou a menos, que é produzido a mais ou a menos, mas todo mundo, para Deus, tem o mesmo tom de pele e isso não muda. Então as barreiras raciais não têm peso para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós sabemos que a Bíblia não respalda a distinção de raça. Nós somos um só povo diante de Deus. Então barreiras raciais não existem. Barreiras religiosas. Como naquele período existia aqueles que eram circuncidados e os que não eram, e isso separava, distinguia quem era mais crente ou quem não é. Isso para nós não tem sentido nenhum. Não é a nossa roupa, não é o nosso modo de dizer, não são características exteriores que vão definir o quanto nós estamos na presença de Deus. Nós vivemos Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a nossa religião. O que atrai o nosso coração é viver como ele viveu, andar como ele andou, falar como ele falou, julgar como ele julgou. É isso que nos move. Então nós não estamos separados por barreiras religiosas, jamais, de jeito nenhum. As barreiras culturais. Naquele período existiam os gregos, e os gregos separavam o mundo inteiro. Quem era grego, beleza, tem um reconhecimento, e todos aqueles que não eram gregos eram bárbaros e citas. E aí, no Evangelho, aí a Colossenses, Paulo vai dizer, olha, para Deus não tem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Para Deus, ele olha para todos da mesma maneira. Do mesmo jeitinho, da mesma forma, Deus está olhando para você sem barreiras culturais. Então os gregos entendiam que quem não era grego era bárbaro. E o que é bárbaro? É quase próximo de animais, pessoas selvagens. E quem é cita? Cita é o bárbaro dos bárbaros, é o bárbaro extremo. Aquele que provavelmente na cultura grega, no pensamento deles, nem raciocinava. Não existem barreiras culturais entre nós. Nós somos de Cristo Jesus. Nós somos o povo regenerado. Não existe barreira social. Quando nós chegamos até a presença de Cristo, não quero saber se você é doutor, não quero saber se você é plebeu, não quero saber se você é escravo. Não tem diferença entre nenhum de nós. Nós somos servos do Altíssimo, transformado por Cristo Jesus. E para fechar essa palavra, Cristo é tudo em todos, é o que diz aí a carta de Paulo aos Colossenses. Cristo é tudo. Capítulo 1, versículo 13. Quem é Cristo? O Filho amado. Ele é o Filho amado. Capítulo 1, versículo 15. Quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus que não poderia se expressar para a humanidade. Cristo Jesus é a imagem desse Deus invisível. Quem é Jesus? O eterno e onipotente Criador, sustentador de todas as coisas. Nada do que foi feito seria feito se não fosse Ele. No capítulo 1, versículo 27, quem é Cristo? Ele é a esperança da glória. Não existe uma expectativa tão forte no coração da igreja, a não ser Cristo Jesus. Quem é Cristo? Ele é a plenitude de Deus. Capítulo 2, versículo 9. Em Cristo nós enxergamos plenamente quem é Deus, quem é Cristo Jesus. Ele é o centro da história, da criação, da salvação e do céu. Ele é a nossa maior referência. Cristo é tudo em todos e nós vivemos na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus possa fluir no seu coração os aspectos de alguém que foi transformado. Que Deus possa produzir na sua alma um coração novinho, transformado, moldado pelo seu Santo Espírito. Que Deus possa te cobrir de bênçãos nessa manhã de domingo. Que Deus possa fortalecer o seu coração e que os frutos que você produzir sejam frutos que glorificam o seu santo nome. Que você possa exaltá-lo na beleza da sua santidade. Eu gostaria de mostrar aos irmãos, eu vou ver se dá para mostrar aqui o que eu acabei de receber, e gostaria de louvar a Deus por esse presente tão abençoado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Nacional 20 de outubro e recebo esse presente com muito carinho.
louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado, cada um dos irmãos. Deus me incumbiu de uma missão gloriosa, algo que eu me orgulho muito e vou gastar toda a minha energia, todas as minhas forças para executar o chamado de Deus. Eu sei que Ele é quem coordena todas as coisas, é Ele que manda, é Ele que determina, e eu sou apenas um servo de Deus. E para a igreja, eu sou um servo de todos os servos. Que Deus conserve o meu coração no serviço, que eu possa amar cada um de vocês e servir a cada um de vocês com todo zelo, com todo amor e com toda a dedicação. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e rogo que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vocês são importantíssimos para a minha vida, para a minha família e para o meu ministério. Muito obrigado na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos enaltecer o nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai. Te louvamos diante da Tua grandeza, diante da Tua bondade, diante da Tua misericórdia que não tem fim. Queremos, ó Pai, Te engrandecer nessa manhã, Te louvar, Te adorar na beleza da Tua santidade. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um domingo, que possamos nos vestir com a Tua glória, que o Senhor possa ser a nossa roupagem, que possamos nos identificar no Senhor, que possamos viver o Teu Evangelho para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa nesse dia, Senhor. Nos enche o nosso coração com as Tuas bênçãos, que possamos transbordar da Tua presença e Te glorificar em todas as nossas atitudes. Nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça soberana de Cristo Jesus e que o poder do Espírito Santo seja com todos os irmãos aqui e espalhados pelos 4 cantos da terra, no nome santo de Jesus. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.